Vocês estão bem? Enquanto você abre a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 6, vamos ler os versos 19 e 20. Eu tinha feito uma oração, mas o Senhor não me atendeu. Eu falei que não tenha nenhum pastor lá hoje, Senhor. Veio todo mundo. Mas agora eu sei que estou guardado, né? Retaguarda, não é isso? Benção. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Assim está. Ou, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você acredita que essa é a palavra de Deus? Então você pode se assentar aí. Esse mês nós estamos com a impressionante temática do cuidado com o corpo. E penso que para nós entendermos sobre cuidado ou compreendermos essa alta necessidade, nós precisamos compreender primeiro o que seria um corpo. Ora, essa visão de corpo ela vai se dividir em algumas frações, e o que a minha força cognitiva me permitiu perceber, eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Amém? O corpo nada mais é do que uma estrutura física altamente complexa. Ele não surgiu de maneira aleatória, não foi obra de uma evolução, como alguns dizem, etc, etc. O corpo humano foi, desde o princípio, uma obra de Deus. E como se divide o corpo? A ciência vai dizer para a gente que, de uma maneira mais grosseira ou mais abrangente, o corpo vai se dividir em cabeça, pescoço, troncos e membros. E em cada uma dessas partes haverá órgãos, e em cada órgão desse haverá uma função, de maneira que não há nada inútil no nosso corpo. Cada coisinha, cada pedacinho tem em si uma função digna de observância e de cuidado. Existe, além dessa estrutura que a gente pode observar de maneira grosseira, coisas acontecendo dentro do nosso corpo, que são pequenas subdivisões estruturais e sistêmicas. Nós não temos só um braço. O que é um braço? O braço é uma parte do nosso corpo altamente complexa, que carrega em si carne, ossos, nervos, músculos, e tudo isso se manifesta em quase todas as partes do nosso corpo. De maneira que o cuidado com este corpo físico, ele acontece e deve acontecer para todos nós, para que nós não venhamos morrer. Essa é a palavra mais simples que eu consegui alcançar. E dentro do nosso corpo também existem múltiplos sistemas. Eu anotei alguns aqui, e vocês me perdoem a leitura, porque a minha força de gravar é muito baixa. Então, eu anotei algumas coisas. Entre os sistemas que nós temos, eu poderia destacar aqui o sistema nervoso, sistema respiratório, sistema circulatório, digestivo, imunológico, reprodutor, endócrino, linfático e urinário. Todos esses sistemas, enquanto você está sentado aí na sua cadeira, estão funcionando não um depois do outro, mas simultaneamente. De maneira que, quando observamos um corpo humano, nós enxergamos, sem fazer muito esforço, uma obra cuja única explicação é: a mão de Deus fez estas coisas. Algumas coisas dentro do nosso corpo humano acontecem por nossa vontade. Colocamos um passo à frente do outro porque a nossa mente conduz o nosso corpo a fazer isso. Quando eu toco o meu saxofone, eu movo meus dedos de uma maneira muito específica, combinado a uma força cognitiva da minha mente e a minha respiração. Mas existem coisas no nosso corpo que vão acontecendo aquém da nossa vontade. Por exemplo, você tem um coração aí que está batendo dentro do seu peito. E isto acontece sem que
você esteja ordenando ele, bata coração, bata coração. Não, ele bate porque Deus o programou para ser dessa maneira. Você não se preocupa muito em respirar também. Talvez até eu falar isso, neste momento, você não tinha percebido que você pode parar de respirar se você quiser, mas que o dia inteiro você acordou respirando, respirou múltiplas vezes e o seu corpo fez isso de maneira quase que automática. Então, eu ouso dizer que nós, todos os dias, devemos louvar a Deus pelo corpo que recebemos. Por vezes nós procuramos um milagre em muitas coisas muito fantásticas e esquecemos de aguçar a nossa alta percepção para compreender que em nós mesmos, todos os dias, desde o momento que nós acordamos, tem muita coisa acontecendo que poderia dar errado. Tem muita coisa, muitos sistemas acontecendo de múltiplas formas, isolados ou combinados. Mas Deus, que tudo pode, nos deu a alegria que todo o nosso corpo funcionasse perfeitamente. O cuidado com esse corpo não deve ser desprezado, porque nós podemos sim abreviar os nossos dias se nós não cuidarmos desse nosso corpo. Eu digo isso com algum pavor, porque por esses dias eu fui levar a minha esposa no médico e eu não estava me sentindo muito bem. E o médico, rapaz, deixa eu tirar sua pressão aqui. Rapaz, a pergunta que ele me fez quando ele tirou minha pressão é: eu quero entender como é que você está vivo aqui na minha frente. Você não está sentindo nada? Rapaz, a sua pressão está batendo 24 por alguma coisa aqui. E dali eu já fui fazer uma bateria de exames, me descobri pré-diabético, hipertenso, grau não sei o quê, obeso, grau não sei o quê, e compreendi que todos os planos que Deus tinha para a minha vida poderiam ter sido abreviados por causa da falta de cuidado com o meu corpo. Portanto, para nós, num primeiro momento, serve a observação e a crítica a nós mesmos e o questionamento também. Como nós estamos cuidando dessa máquina incrível que Deus criou e colocou sobre nós. E já falando sobre criação, o nosso corpo ele se subdivide de outras maneiras. Quando nós lemos Gênesis 2:7, se o amigo do slide puder me ajudar, eu agradeço. Você abra sua Bíblia aí e marque, porque é uma passagem simples, mas importante. Em Gênesis 2:7 nós temos: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou os seus narizes e o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui, quando eu estava preparando esse estudo, muito me alegrei no Senhor, porque quando nós olhamos para a nossa estrutura, temos em nós uma estrutura óssea, temos em nós carne, temos em nós líquido, temos em nós coisas que não são nem líquido, nem sólidos. Mas o que a Bíblia nos diz é que o nosso Deus fez tudo isso a partir de um montinho de barro. Alguém disse, meu Deus, eu vou repetir. A ciência estuda e torna a estudar sobre o corpo humano. O corpo humano é matéria de vasto conhecimento, mas o seu Deus, o meu Deus, fez tudo isso sobre o qual nós falamos até agora, a partir de um montinho de barro, para dizer a todos nós, muitos anos depois da criação, que para ele não há nada impossível. E a partir deste momento, ele soprou sobre a narina daquele montinho de barro, e aquele montinho de barro passou a ser alma vivente. E por ser alma vivente, passou também a encarnar algo que nós chamamos na teologia de tricotomia. E eu vou passar por aqui. Nós não somos apenas um corpo. Você é um corpo que também se divide em alma e espírito. A parte corporal, quando você falou tem um corpo, você está falando de três coisas ao mesmo tempo. Existe uma parte em nós que é física. Existe outra parte em nós que é a alma, que é aquilo que fala sobre o pensamento, as vontades. A alma é responsável pela personalidade de cada um. É como cada um vê o mundo e reage a ele. E o espírito é a parte mais profunda do nosso corpo. É a parte que se conecta com Deus. Então, você que está aí sentado, não é um corpo que tem uma alma e um espírito.
Você é um espírito que tem uma alma e um corpo. Você consegue entender isso? Você consegue entender a complexidade que foi lançada sobre ti quando Deus resolveu nos criar? E, avançando nesse pensamento, voltamos à leitura de 1 Coríntios, onde começamos o nosso texto. A parte A desse verso vai dizer: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus? E isso, para mim, é de sobremaneira maravilhoso, porque o Espírito Santo poderia ter escolhido qualquer lugar para morar. Ele, dentro do seu poder, sendo ele Deus, poderia ter dito: olha, farei uma morada nas nuvens, acima da cabeça de todos os homens, e vou morar lá. Ou farei uma morada no mais profundo mar, e quando quiser me manifestar aos homens, eu vou lá e vou me manifestar aos homens. Ou ainda, farei a minha morada nas mais altas montanhas, e quando eu quiser me comunicar com os homens, eu vou lá e vou me comunicar com os homens. Mas não, ele, podendo fazer tudo isso, olhou para mim e para você, para esse corpo miserável e que apodrece, e disse: eu não vou deixar eles sozinhos, eu quero fazer uma morada ali. Isso me é maravilhoso, porque se Deus fosse considerar todos os nossos pecados, se Ele fosse considerar quem somos em essência, se a piedade de Deus não parasse sobre as nossas cabeças todos os dias, quem seríamos nós? Saber que o Espírito de Deus mora dentro de nós é saber que temos que ter um cuidado absurdo, não só com a nossa parte física, mas também com a nossa parte espiritual. Porque escrito está que, dependendo de nossas atitudes, podemos entristecer este Espírito de Deus. E que Deus nos livre do Espírito Santo nos abandonar. Que Deus nos livre das línguas estranhas abandonarem os nossos lábios, ou das profecias abandonarem a nossa boca. Que Deus nos livre do Consolador, do amigo Espírito Santo, por causa daquilo que nós fazemos com o nosso corpo, o fira a ponto de ele se afastar de nós completamente. O cuidado com o corpo é algo que nós devemos observar para fazer a obra de Deus, tanto na parte física quanto na parte espiritual. Estamos em uma época muito complexa, na época do carnaval. E nesta época de carnaval, há aqueles que por vezes usam esse corpo, que deveria ser apenas para a glória de Deus, para fazer coisas que não devem. Eles emprestam aquilo que Deus criou a Satanás e o glorificam, indo para longe do Espírito de Deus. Mas graças a Deus que existe um povo em Inhaúma, que em plena terça-feira de carnaval está indo lá ouvir a palavra de Deus. E existe um verso B no verso que nós lemos. E que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Esse verso, essa fração de verso, ela tem norteado toda a minha caminhada cristã desde o instante que eu consegui enxergar, porque ele me fez compreender de maneira absoluta que esse corpo que aqui está, tanto sendo na parte física quanto sendo na parte espiritual, pertence a alguém. De maneira que o cuidado que eu devo ter com a minha parte física é acentuado pelo fato de que este corpo não é meu. E o cuidado que eu devo ter com a minha parte espiritual também é acentuado, porque uma vez que me torno cristão, não posso fazer o que quero. Não existe para nós aqui na igreja, dentro da casa do Senhor, o conceito de perfeito livre-arbítrio. Se você nunca ouviu isso, eu vou te dizer agora com todo o amor que eu tenho no meu coração: você é escravo de alguém. Você é submisso à vontade, ao querer, às manifestações e o desejo de alguém. E esse alguém é Deus.
se você pensa poder fazer o que quiser da sua vida, se você pensa fazer o que quiser do seu ministério, se você pensa que pode fazer o que quiser dos seus dias, me perdoa, você não entendeu nada de evangelho ainda. Porque um dia, um inocente foi pendurado por sua causa. Um dia, alguém se colocou diante de Deus, sendo puríssimo e derramando o seu sangue, te comprou. Você pertence a alguém e todas as suas vontades devem glorificá-lo. Spurgeon falou uma coisa curiosa sobre isso. Ele disse: onde a vossa versão autorizada, King James, escreve servo, a palavra, na verdade, é escravo. Os primeiros santos se dedicavam em considerar a si mesmos como uma absoluta propriedade de Cristo, comprados por eles, possuído por ele, e estando totalmente ao seu dispor. Alexander Maclaren foi adiante. Ele disse: a verdadeira posição para o homem, então, é a de ser escravo de Deus. Submissão absoluta, obediência incondicional da parte do escravo e da parte do mestre senhorio. Nós que aqui estamos dentro de corpos, e estes corpos pertencem a Deus. Mas por que estamos aqui? Porque Ele o assim fez, para a glória de seu nome. Tudo que acontece na casa de Deus é para a glória do nome de Deus. Tudo que acontece através de mim é para a glória do nome de Deus. Se eu faço alguma coisa com essas mãos, que um dia descerão ao pó, se eu faço alguma coisa com esses pés, que um dia descerão ao pó, se esses olhos olham alguma coisa, é para a única e exclusiva manifestação do poder de Deus para perdoar pecados do homem e a glorificação do nome dele. A gente tem um corpo que a gente precisa cuidar, porque há ministérios a serem feitos. E há lugares que a gente não pode ir dependendo de nossa saúde. Saúde física e também a nossa saúde espiritual. O Senhor nos convida a observarmos como estamos vivendo, para que o ministério dele e as promessas dele se manifestem sobre as nossas vidas. Certamente, há pessoas que deixaram de viver promessas de Deus, porque não cuidaram de seu corpo, tanto materialmente ou espiritualmente. Conheço um jovem que recebeu de Deus a promessa de ser um músico militar, mas esse jovem pesa quase 150 quilos. Ele disse: Deus me prometeu. Deus te prometeu, mas você tem que passar no TFM, rapaz. Deus te prometeu, mas você precisa reagir à promessa de Deus para a sua vida. Portanto, há uma necessidade de nós fortalecermos o nosso corpo e também o nosso espírito. Este corpo também, segundo a parte C desse verso, deve glorificar a Deus, não só na vida, mas também na hora da morte. Quando uma pessoa nos olhar, toda a nossa vestimenta, toda a nossa estrutura, todo o nosso comportamento do lado de fora deve refletir aquilo que somos do lado de dentro. E o Espírito de Deus que mora em nós do lado de dentro deve conduzir toda a forma de agir desse corpo do lado de fora. Porque se não for assim, não é de maneira alguma. E que nós possamos resistir a todos os convites de Satanás e nos tornarmos pessoas maduras em Deus, para que, se necessário, esse corpo um dia for entregue à morte, que ele vá, e nós possamos estar em paz nesse último momento. E aqui eu cito John MacArthur, na metade do século I, do século II, durante o reinado de Marco Aurélio, o cristianismo era ilegal. E o historiador Eusébio fala sobre um jovem chamado Sanctus, esse era o nome dele. E Sanctus foi preso por quê? Porque todo o comportamento dele, externo, o denunciava como um jovem cristão. Ele era um jovem diácono de Viena. Então ele foi levado diante do imperador e questionado sobre a sua fé e sobre a sua maneira de se comportar. Veja, e naquele momento, quando ele estava sendo julgado, a um passo da morte, questionaram a ele: me fale sobre a sua fé, me fale quem você é, se você é livre ou escravo,
Qual é a sua fé, em que você acredita? E Sanctus só dizia, eu sou cristão. E o questionavam de muitas outras coisas, e ele só respondia, eu sou cristão. E não importa quão grandes eram as ameaças, ele só respondia, eu sou cristão. Porque isto tem que bastar. Nós devemos viver um cristianismo tal que exclui todos os questionamentos possíveis por prismas diversos. As pessoas têm que olhar para nós. E o que nosso cristianismo, na nossa maneira de se vestir, de caminhar, de agir, de falar, deve ser tão profundo que nós, apenas mencionando que somos cristãos, deve ser o suficiente. E aquele jovem foi entregue a um corredor de homens e foi chicoteado ali por muitos homens, depois entregue às feras que o mordiscaram algumas partes de seu corpo, e por fim ele foi colocado em uma cadeira em brasa e morreu numa cadeira em brasa, entregando então o seu corpo para Deus. Nós temos da parte do Senhor um chamado para o glorificá-lo durante essa nossa existência. Essa existência, ela transita de maneira muito curta. Eu me lembro que um dia desse eu tinha poucos anos. Agora já estou chegando quase na metade da minha vida. E há pouco tempo à minha frente, eu não sei, vou descer a sepultura. E isso é a realidade de cada um de nós aqui. Daqui a 50 anos, muitas das pessoas que estão aqui hoje não estarão mais. Daqui a 100 anos, certamente, se o nosso Senhor não voltar, todos nós estaremos em um outro lado. Mas a pergunta é, para onde a nossa alma está indo? Para onde estão caminhando os nossos passos? Será que nós cuidamos do nosso corpo e da nossa alma o suficiente nesta vida para que na próxima vida nós possamos estar com Deus? Eu sei que essa é uma daquelas reflexões que a princípio não tem muito sentido nem movimento, mas o Senhor me esmagou o coração quando eu estava lendo sobre isso aqui, porque entendi que o Espírito Santo, ele mora dentro de mim, e se ele mora dentro de mim, ele vê tudo o que eu faço. E o que eu estou fazendo com este corpo que Deus me deu, a qual habita o Espírito de Deus? O que eu tenho falado? Em quais rodas de conversa eu tenho sentado? Para quais lugares eu estou indo? O que estou vendo no meu smartphone? O que é que eu estou lendo? O que eu estou falando sobre as pessoas que Deus levantou além de mim? Quais são os lugares que eu tenho deslocado este corpo que deve glorificar apenas o nome de Deus? Será que essa voz que sai audível por conta desse microfone, ela tem falado só sobre as coisas de Deus, que glorificam a Deus, ou será que eu tenho maldizido o meu irmão? Maldizido a minha igreja? Maldizido a minha liderança? Como eu estou cuidando daquilo que Deus confiou a mim e vai me cobrar no justo momento? Porque existe um dia onde nós daremos conta não só daquilo que fizemos, mas daquilo que deixamos de fazer também. E a plenitude da ação do meu corpo sobre mim, sendo eu um inútil na obra de Deus, me é condenatório. Porque eu poderia fazer algo e não fiz. E segundo as Escrituras, aquele que pode fazer e não faz, peca. Eu passei uma época da minha vida tocando no CTI do Hospital Federal do Andaraí. E ali a gente encontrava, por vezes, pessoas que estavam em situações complexas dentro do CTI e dentro de outros quartos. E eu me lembro de um dia no CTI que eu entrei lá, eu estava acompanhando a moça, comecei a tocar o hino, uma senhora num canto me chamou. E ela disse, ora por mim, porque o meu maior sonho é poder comer de novo sem ser por um canudo. Outro rapaz no CTI disse, o meu maior sonho é poder urinar sem ser uma bolsa pendurada em mim, porque meu corpo não funciona mais. Outro dizia, o maior sonho que eu tenho na minha vida é enxergar perfeitamente de novo, porque a diabetes levou a minha visão embora, o meu corpo não funciona mais direito.
Outro ainda que tinha sofrido um acidente grave, disse: o meu maior sonho, o sonho de minha vida, é poder me levantar dessa cama e conseguir sentar sozinho. E aí a gente hoje abriu os olhos enxergando na nossa casa. E a gente sentou sozinho na cama. E a gente se colocou sobre os nossos pés porque a nossa coluna funcionou. E aí a gente caminhou até o nosso banheiro da nossa casa e lá tinha água. E conseguimos enxergar aonde colocar as mãos e o nosso braço funcionava para vir da água até os olhos. E não somos cegos. Depois saímos dali andando até a cozinha e comemos o pão que estava sobre a mesa. Nosso maxilar funciona. Nosso aparelho digestivo funciona também. E nós bebemos e nos saciamos e fomos trabalhar porque temos condições. O nosso corpo, que é a morada do Espírito de Deus, está funcionando perfeitamente. Mas talvez no decorrer do nosso dia a gente não lembrou de agradecer por isso. E olhou para as nossas grandes dificuldades, se esquecendo que o maior milagre que pode pousar sobre nós é a vida. E isso o Senhor nos deu hoje. Talvez no decorrer da nossa caminhada, nós podemos esquecer essas coisas. Nós buscamos sempre as coisas que são gigantescas e abandonamos a observação das coisas pequeninas que nos são dadas todos os dias. Rapaz, você sabe que a gente não merecia nada. Quem é Gerson? Quem é meu pai? Quem é minha família? Eu era um punhado de terra que Deus tirou do meio de um montão e trabalhou na minha vida e conseguiu me amar, apesar de eu ser quem eu já fui. E me perdoou os pecados, e me deu um corpo funcional, e está habitando dentro de mim, e o que eu estou fazendo com isso? Já estamos caminhando para março, e é o que estamos fazendo com o corpo que o Senhor nos deu, com o Espírito que habita dentro de nós. Quantas pessoas já ganhamos para Jesus até aqui? E fomos socorro de quem? E abençoamos quem? E apertamos a mão de quem? Abraçamos quem? Seus braços funcionam? É para você abraçar alguém. As suas mãos funcionam? É para você levantar alguém. Todo o nosso corpo deve obrigatoriamente glorificar o Senhor em toda a sua maneira, em toda a sua funcionalidade. Quando eu olho a graça de Deus sobre as pessoas que são músicos, eu acho maravilhoso, porque algo inanimado passa a ter um sentido, porque Deus deu ao músico a capacidade de mover algo inanimado, e através daquilo que agora está se movendo, através de nossos dedos, está Deus operando nas ondas que estão vibrando sobre o ar e chegam no ouvido das pessoas. As pessoas que têm o trabalho social na igreja, os diversos ministérios da igreja, cada um de nós precisa de um corpo saudável para operar. Então, que nós possamos nos atentar para essas coisas. E, sobretudo, que nós possamos não entristecer o Espírito Santo de Deus que está dentro do nosso coração. Eu penso sobre isso. Eu penso muito sobre isso. Porque a nossa intenção, ela não é o suficiente. A gente precisa do Espírito de Deus. Eu posso ter um corpo completamente funcional e perfeito, mas se o Espírito de Deus se afastar de mim, acabou a funcionalidade do nosso corpo dentro da igreja. Que Deus possa mover os nossos corações para um lugar de observação de nós mesmos, por dentro e por fora. Que nós possamos ter gratidão a Deus porque estamos de pé e não desperdiçar a nossa vida com coisas tolas. Que nós não possamos desperdiçar os nossos olhos olhando para o que não devemos, a nossa voz fazendo coisa que não devemos, usar nossos braços, nossos dedos para coisas que aborrecem ao Senhor, que antes nós possamos dizer: Senhor, eu estou aqui de corpo e de alma na Tua presença. Senhor, eu reconheço todas as minhas misérias e talvez elas sejam intensas, Senhor, mas no que depender de mim, Senhor,
naquilo que depender de mim, Senhor, eu quero ser útil ao teu reino. Me guarda de ser inútil, Senhor, dentro da tua casa. Me guarda de abreviar os meus dias, sendo irresponsável com a minha maneira de comer, de beber, de me comportar, e que eu possa viver muitos anos, e nesses muitos anos que eu viver, Senhor, eu possa te servir, sobretudo, Senhor, socorrer o meu irmão. Me ensina, Senhor, a usar aquilo que o Senhor criou e que eu sou, para glorificar o teu nome, não só na minha vida, mas na vida do meu próximo. Que a minha voz seja para consolar, Senhor, e dizer palavras que acalmem corações. Que os meus dedos, Senhor, eles não apontem para ninguém, antes sejam usados, Senhor, para trazer para perto. Que os meus pés, Senhor, não se apressem a caminhar para lugares de perdição. Que antes estes pés que estão aqui funcionando perfeitamente possam ir atrás do perdido, do cansado, do caído, daquele que tropeçou, Senhor, e ele possa me ver e dizer: ainda bem que você está aqui. Senhor, que toda a minha força cognitiva, Senhor, cada uma delas, não imagine nada perverso, nada imundo, nada impuro, Senhor, e que todo este corpo te glorifique absolutamente, fazendo a tua obra. E esta foi a minha preocupação depois que eu ouvi esse tema. Porque, em verdade, ao observar a mim mesmo, e eu sou muito crítico com mim mesmo, eu percebi que eu tinha coisas a melhorar. Eu percebi que eu precisava me aproximar de Deus. E o vovô dizia uma coisa, pastor Gomecino, que ele não acreditava no supercrente. Ele dizia que a bica apertada demais, ela sempre tem um vazamento. Então, quando a gente encontra alguém que é perfeito demais, essa pessoa normalmente está escondendo alguma coisa. Mas quando eu li esse tema sobre a saúde do corpo e encontrei dentro dele a saúde do espírito, eu pedi a Deus: Deus, faz nova todas as coisas na minha vida. Faz nova todas as coisas no meu entendimento. E que eu nunca mais use nenhuma parte do meu corpo para fazer nada que te aborreça. Que teu Espírito Santo que está aqui dentro, que é um espectador fiel, de não só do que eu faço, mas de todas as minhas intenções, ele nunca mais se entristeça comigo, Senhor. Tira da minha alma todo o caminho mau, e que essa possa ser a nossa oração hoje. Ó Deus, Tu que é aquele que tudo pode, muda o meu coração, para que o meu coração seja perfeito diante de Ti, e Teu Espírito que está dentro de mim possa agir através desse corpo, para que o Seu nome seja glorificado diante dos homens. E eu agradeço a minha riquíssima oportunidade, e que Deus possa falar melhor em cada coração. Amém.